E nós vamos falar agora do Lula que está batendo no Biden, cara. O Lula deu uma entrevista no Le Monde, que ainda não está repercutindo na imprensa nacional. Tá aqui, ó. Lula falou com o Le Monde, que é um jornal francês aqui no Brasil. O repórter do jornal francês veio aqui no Brasil. E o Lula falou sobre ele. E uma das coisas que o Lula falou, que foi esquerdismo, todo mundo sabe. Mas uma das coisas que ele falou foi criticar o Joe Biden. E isso é uma coisa muito curiosa, porque vocês sabem que lá na França ninguém tem dúvida sobre quem está certo e quem está errado nessa guerra, né? Quem está certo é a Ucrânia, quem está errado é a Rússia. E o Lula insiste nessa coisa. Então a pergunta que fizeram aqui foi sobre o Zelensky. E ele falou, o Lula falou aqui, mas os países ocidentais também têm responsabilidade. O Biden com quem eu conversei imaginava que a Rússia precisa ser destruída. Não pode destruir a Rússia, segundo o Lula. O Lula foi lá beijar o pé do Putin, abraçou o Putin, não sei o que lá. Olha o problema que isso significa, tá? Por quê? Porque tá o seu Alexandre de Moraes esperando que o governo Lula ajude ele lá nos Estados Unidos. E a única alternativa que o governo Lula tem para ajudar o Alexandre de Moraes nos Estados Unidos é tentar os democratas, é pedir apoio dos democratas. Só que o que o Lula está fazendo? O Lula está batendo nos democratas, está batendo no Joe Biden, está ficando do lado errado. Ele disse que ia pegar a França para ajudar ele. O Macron, meu amigo, o Macron é fortemente pró-Ucrânia, não preciso explicar para vocês isso. No final das contas, o Lula está alienando este pessoal todo com essa postura pró-Rússia dele. Quem está jogando o Brasil para a Rússia é o Lula. E o Lula, meu amigo, é o que eu falei para vocês, os idiotas que assinaram a cartinha da democracia. Ai, que vamos assinar uma cartinha da democracia, porque o Bolsonaro fala palavras muito duras. O Bolsonaro imitou um doente de Covid. Ai, não pode, vamos trazer o Lula. O Lula está botando a gente sentadinho no colo da Rússia. Lembra que essa situação é explosiva. A qualquer momento isso pode desandar para uma terceira guerra mundial. Muita gente já diz que a gente já está numa terceira guerra mundial. Há argumentos para dizer que a gente já está numa terceira guerra mundial. E já tem os eixos se formando. E adivinha de que lado a gente está? Essa notícia foi sugerida por William L.F. Vão falar que ditadura do STF era de direita e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Esse vídeo é um recado para o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, se você não percebeu ainda, o Lula é seu inimigo, ele não é seu amigo não. Eu sei que vocês aí do STF tiraram ele da cadeia e coisa e tal, porque queriam reviver o PSDB, queriam voltar ao PSDB, mas Alexandre de Moraes, presta atenção no que eu estou falando, não estou nem chamando de Xandão para não ofender, não vou chamar de careca para não ofender. Alexandre de Moraes, excelentíssimo Alexandre de Moraes, repare, o Lula é o seu inimigo. É muito melhor para você agora salvar o Bolsonaro, apoiar o Bolsonaro em 2026 para tirar o Lula, do que qualquer outra coisa, porque olha o buraco em que o Lula está colocando o Brasil. De novo, se você espera ter alguma defesa lá dentro do governo Trump, ou do governo americano de forma geral. De novo, eu sempre lembro o pessoal, as pessoas têm uma ideia errada de que lá nos Estados Unidos tem essa coisa que tem aqui no Brasil e em muitos países do terceiro mundo, que mudou o presidente, muda tudo. Mudou o presidente, anula tudo que o presidente anterior fez e faz tudo de novo, agora muda totalmente o sentido. Existem algumas mudanças, é lógico que existem algumas mudanças, algumas políticas são de fato diferentes entre republicanos e democratas, não haveria como ser de outra forma. Mas de maneira institucional, principalmente na geopolítica mundial, a coisa é muito constante. E a prova disso é que tem um monte de Rousseff do lado do Trump lá, mas o próprio Trump sabe que não pode abraçar abertamente o Putin, né? Ele gosta do Putin. O Trump é um idiota, muito parecido com o Lula, diga-se de passagem. Ele quer abraçar o Putin, mas ele não pode, porque justamente os Estados Unidos têm um fator institucional muito grande. E aí qual que é o problema? Esse fator institucional, se chegar a vir essa punição pela lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, isso não vai ser revertido no próximo governo democrata não, tá? Isso vai ficar por muito tempo como ficou com um monte de outras coisas. Por mais que o Biden tenha revertido algumas políticas do Trump, por mais que o Trump tenha revertido algumas políticas do Biden, é coisa da finura de um papel, é uma coisa bem skin deep, como eles chamam lá. É da finura da pele, não vai no profundidade não. Institucionalmente eles são muito mais sérios lá. E o que está acontecendo? O Lula
para tentar ganhar os votos. O Lula espera que aconteça aqui no Brasil o que aconteceu no Canadá. Eu já expliquei para vocês que não vai acontecer aqui no Brasil o que aconteceu no Canadá, porque no Canadá havia toda uma outra visão da coisa diferente. Aqui no Brasil, o Lula é um pinguço corrupto, todo mundo sabe disso, mas o Lula espera reverter essa popularidade dele brigando com o Trump. Ele quer explorar o anti-americanismo aqui no Brasil. E sim, infelizmente, existe anti-americanismo aqui no Brasil. Essa é uma característica tanto da esquerda quanto da direita. Você vai ver um monte de gente da direita criticando os Estados Unidos e coisa e tal. E, de novo, eu não estou dizendo que os Estados Unidos é perfeito, que não temos nenhuma rusga com os Estados Unidos. Mas, meu amigo, é muito melhor Estados Unidos que Rússia. É muito melhor Estados Unidos que China. Esse negócio de escolher, não tem nem que escolher, tem que ficar do lado da democracia, do lado da liberdade, né? É muito melhor por qualquer forma. E o que o Lula quer não é isso. O que o Lula quer ficar é justamente do lado da esquerda. Ele está brigando com o Eduardo Bolsonaro aqui, isso pode agradar ao Alexandre de Moraes. Eu já expliquei para vocês que o Lula está fazendo aqui ao xingar o Eduardo Bolsonaro e coisa e tal, é, na verdade, ajudar o Eduardo Bolsonaro, porque em 2026 quem vai ser eleito vai ser o anti-Lula. O melhor anti-Lula que a gente tem hoje é o Jair Bolsonaro. Se o Jair Bolsonaro for proibido de concorrer, o Eduardo Bolsonaro é uma outra excelente alternativa nessa história. Agora, o Eduardo Bolsonaro reagiu à fala do Lula. O Lula chamou ele de lambibotas do Trump, terrorista e coisa e tal. Que bom, acho ótimo que o Lula tenha falado isso. Por quê? Porque cimenta o Eduardo Bolsonaro como o anti-Lula. E o Eduardo Bolsonaro respondeu aqui, ó, o Lula falou aqui, né? É lamentável que o deputado brasileiro, filho de ex-presidente, está a convocar os Estados Unidos para se meter na política interna do Brasil. Isso é que é grave, é uma prática terrorista, antipatriótica, que pede licença para ficar tentando lamber as botas do Trump, de assessor do Trump pedindo intervenção na política brasileira. Não é possível aceitar isso. E não sei o que lá. E o Bolsonaro respondeu dizendo que terrorismo é o que o Lula faz, deixando o narcotráfico livre para destruir a vida das pessoas, terrorismo que ele está fazendo agora com os pobres, que não conseguem nem comprar uma caixinha de ovo, mas ano que vem ele vai ser aposentado da vida pública brasileira e, se Deus quiser, a gente vai ter um Bolsonaro de volta à presidência. Detalhe, um Bolsonaro de volta à presidência. Gostei, Dudu mandou ver, é isso daí, é muito bom, Eduardo. Então, isso daqui é ótimo porque cimenta o Eduardo Bolsonaro como o anti-Lula, né? E olha só, esse é o ponto aqui, ó. Le Monde, o Lula não está cortando relações só com os Estados Unidos, ele está cortando relações com o mundo livre. Ele está cortando as relações com a França. Talvez ele nem perceba isso. O Lula é tão burro, é tão idiota, é tão obcecado pelo Putin, pelo Xi Jinping, pela ditadura comunista, que talvez ele nem perceba isso. Porque aqui no Brasil tem gente esperando que ele vai usar o Macron para conseguir sair dessa. Eu já falei para vocês, ele queimou as pontes com a Europa quando negou ajudar a Ucrânia. O Brasil poderia ter vendido munição do tanque nosso brasileiro, que é o mesmo, que é um dos tanques que é usado, que foi dado pela Alemanha para a Ucrânia, mas tem pouca munição. O Brasil tem munição pra caramba e tá tudo perto de estragar, vai ser jogado fora. O Brasil vai jogar fora um monte de munição que tá perdendo a validade, poderia vender isso para a Alemanha. O Lula decidiu não vender, porque isso seria entregue para a Ucrânia, e aí, não, eu não posso ferir o Putin, tadinho, ele só queria estuprar umas crianças e umas mulheres na Ucrânia, só queria entrar ali, fazer uma baguncinha na Ucrânia, não podemos prejudicar ele nisso, né? Aí, ou seja, essa é a história. O Lula acha que vai ter a simpatia da Europa. Olha só, tem um monte de gente falando aqui das páginas que eu sigo, tanto as páginas MAGA quanto as páginas da Europa, do pessoal da esquerda na Europa, criticando o Lula por isso, porque o Lula está querendo brigar com o Trump, mas ao mesmo tempo está brigando com a Europa também. O Lula está botando a gente... Alexandre de Moraes, presta atenção no que eu estou te falando. O Lula está colocando a gente no caminho da Venezuela, no caminho da Rússia, no caminho da China. E depois que a gente entrar nesse caminho, se for um caminho irreversível, não tem volta não, meu amigo. Depois que chegar lá, não tem volta não. Aqui, ó, pergunta do Le Monde. Você se arrepende das palavras duras que você disse sobre o Zelensky desde o início do conflito? Não, não me arrependo. O que eu disse precisava ser feito naquele momento. Eu acho que a guerra nunca deveria ter iniciado. Tá, mas quem iniciou a guerra foi o Putin, o seu idiota. O Zelensky está se defendendo. Que história é essa? Você acha que o Zelensky tem que abrir as pernas, deixar invadir a Ucrânia? Qual a culpa do Zelensky nisso? Nenhuma culpa. Ele está defendendo o país dele.
Ah, o erro foi feito pelo Putin que decidiu invadir a Ucrânia. Isso é claro, eu já disse isso. Nenhum país tem o direito de invadir outro território. Ainda mais quando tem possibilidade de negociação. Aí, ou seja, é o caso clássico do covarde brasileiro em cima do muro. Ai, não, porque os dois estão errados. Não! Quem invade o país está errado. Aí ele vem logo em seguida aqui, né? Ele falou que a culpa é do Putin, né? Então qualquer culpa é do Zelensky nessa história. Ah, não, mas os continentes do Ocidente também têm responsabilidade. O Joe Biden, com quem eu conversei por muito tempo, por quê? Porque o Joe Biden queria convencer o Brasil a ficar do lado correto dessa história. Aliás, todo o apoio que a Europa e Brasil deram para esse idiota foi nessa expectativa de que ele ficasse do lado certo da coisa. O que eu digo para você, olha a oportunidade que Bolsonaro perdeu, porque bastava Bolsonaro ficar do lado da Ucrânia de forma inequívoca, bastava o idiota do Bolsonaro ter tomado a decisão correta com relação à Ucrânia, que não era ficar em cima do muro, era ajudar a Ucrânia, que o Lula não teria o apoio nem dos Estados Unidos, nem da Europa nas eleições de 2022, ah, mas o Bolsonaro seguiu os milico, né? A merda que eu falo pra você, essa ideia de que milico brasileiro é de direita, ou é inteligente, ou é bom. Não, milico, meu amigo, é milico. É tudo de esquerda, é tudo uma merda. Não devia ter seguido. O Bolsonaro foi seguir esse pessoal, não quis comprar briga com a Rússia, ficou na merda no final das contas. Os milico e o pessoal do agro que queria fertilizante barato. Não é que precisa de fertilizante, não. Fertilizante tem para vender no mundo inteiro. Mas queria o fertilizante barato da Rússia. Um idiotice isso. Não devia ter feito isso de forma alguma, né? Se Bolsonaro tivesse ficado do lado da Ucrânia, abertamente do lado da Ucrânia, talvez toda essa história tivesse sido outra, tá? Bom, mas enfim, o Joe Biden ajudou o Lula achando que o Lula ia ser uma alternativa ao Bolsonaro e iria ajudar a Ucrânia. Gente, é que o pessoal aqui no Brasil não tem essa impressão, talvez não tenha essa ideia. A coisa mais importante que está acontecendo neste momento no mundo é a guerra da Rússia com a Ucrânia. Ai, mas a Zambelli fugiu para a Itália, o Eduardo Bolsonaro, mas o Alexandre de Moraes. Meu amigo, tudo isso é pó de história, é pó. Daqui a 20 anos ninguém vai nem lembrar dessas porra toda, ninguém vai nem estar falando disso. Esquece, isso tudo é pó de história. O que está acontecendo de importante nesse momento é o conflito da Rússia com a Ucrânia. É isso que vai determinar os próximos 200 anos do mundo. Então, ou seja, ficou o Bolsonaro dizendo que eu tenho que comprar fertilizante, não sei o que lá, sem dar a devida importância às coisas, né? E o Lula é outro idiota. O Lula é mais idiota ainda. Por quê? Porque o Lula não só é um idiota igual o Bolsonaro de ficar em cima do muro nessa história, como é mais idiota ainda de se associar ao Putin diretamente. O Lula foi lá beijar os pés do Putin e abraçar. O Putin até estranhou. Caramba, o cara querendo me abraçar aqui, que coisa louca é essa, né? Aqui, ó. Joe Biden, com quem eu falei por muito tempo, achava que a Rússia deveria ser destruída. E a Europa, porque muito tempo buscou o caminho do meio no mundo, agora está se alinhando com Washington e ganhando bilhões, gastando bilhões em rearmamento. Isso me preocupa. Tudo que se fala é sobre a guerra. Caralho, bicho, porque tu não tá percebendo a importância dessa porra, cacete. Tu é burro, Lula. Tu é um idiota, um cavalo, um idiota completo. Vai jogar a gente do lado errado dessa guerra por conta disso, por não perceber essa coisa óbvia, né? Aí, enfim, isso daqui tá dando muito o que falar na Europa, meu amigo. O Lula tá ficando queimado na Europa e nos Estados Unidos com esse tipo de coisa, por não perceber a gravidade do que ele tá falando. Não é nem a questão da Palestina. O Lula também falou um monte de merda da Palestina aqui, de Israel e coisa e tal, mas é as merdas que você já espera deles, né? Todo mundo já sabia que o Lula era antissemita, com vontade. Se tivesse o Hitler, meu amigo, você acha que se o Hitler tivesse vivo hoje, que o Lula não tava lá abraçando o Hitler igual abraçou o Putin? O Lula ia amar o Hitler, tem que acabar com esse judeu mesmo, não sei o que lá. O Lula ia fazer exatamente isso, porra. Aqui, ó, então, no final das contas, você tem sido muito crítico do governo israelense, mas no caso do governo israelense, tem alguma interseção lá. O Macron também é contra Israel, o Macron também é nazista também, mas enfim, o ponto de discordância aqui é na questão da guerra da Ucrânia. E aí que o Lula tá se ferrando nessa história. Aí, Alexandre de Moraes, que tu tá se ferrando nessa história, porque tu tá achando que o Lula vai salvar o seu rabo, o Lula não tá nem aí pra você, meu amigo. O Lula tá brigando com republicanos e com democratas, botou a culpa no Biden. Não porque o Biden queria destruir a Rússia, não pode destruir a Rússia. Só porque invadiu, matou um monte de gente, sequestrou crianças, estuprou mulheres, só por isso que vai destruir o Putin. Ai, tadinha do Putin, não pode. Caramba, é um idiota, uma idiotice de um tamanho tão grande, cara.
Esse pessoal tá falando isso daqui, ou seja, essa reportagem, ninguém aqui no Brasil tá falando disso. Por que não estão falando disso? Porque isso tá queimando o filme do Lula em todo o mundo civilizado. E aí o que tá acontecendo? O Lula tá achando que o Macron vai ficar do lado dele, tá achando que a Europa vai ficar do lado dele para brigar com o Trump, coisa e tal, e não vai não, meu amigo. O que o Lula tá querendo com isso daqui? O Lula tá querendo brigar com o Trump direto. Deixa o Trump botar sanções no Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes queria que o Lula, que o governo Lula estivesse convencendo o governo americano a não colocar sanções nele, porque vai ser um pé no saco as sanções contra o Alexandre de Moraes. Mas não é isso que o Lula está fazendo. O Lula quer o confronto. E o Alexandre de Moraes, meu amigo, você se prepara, Xandão. Tu tá fudido na mão do Lula, hein? Toma cuidado. O Lula não é teu amigo. O Lula quer sua caveira. Ele quer jogar o Brasil no sentido da Venezuela. Você e esse pessoal aí da centro-esquerda, Henrique Meirelles, Armínio Fraga, aquela galera da cartinha da democracia, lembra aquela galera que não, que temos que tirar o Brasil do Bolsonaro para reviver o PSDB e não sei o que lá. E esse pessoal não tá percebendo que o Lula já viu que o PT está inviável, que o PT não conquista mais corações e mentes do brasileiro. Não tem como o PT sobreviver de forma democrática no Brasil. O que resta para ele? Resta uma guerra com os Estados Unidos, resta entrar no modelo Venezuela. É isso que eles estão fazendo. E olha só, Xandão, tu vai se fuder nessa parada se a gente entrar no modelo Venezuela também, tá? Não ache que o Lula é seu amigo, não. Tome cuidado com isso. A melhor chance que você tem, Xandão, é libertar o Bolsonaro, é liberar a porra toda, acabar com essa palhaçada toda, por mais que tenha sido um erro que te dói, eu tenho certeza disso, é acabar essa porra toda a favor do Bolsonaro. Escuta o que eu tô te falando.